E a reformulação do Corinthians para o segundo semestre pode conter jogadores que estão fora dos planos do treinador Fernando Diniz, mas também pode envolver um nome de peso por motivos que vão além das escolhas do treinador. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre possibilidades de saídas, uma reformulação no elenco, no atual elenco comandado pelo Fernando Diniz, pode acontecer. Dentre os atletas que podem sair, absolutamente que teremos jogadores que poderão não ser aproveitados pelo treinador Fernando Diniz, mas dessas possíveis saídas também pode ter um nome de peso que vai surpreender, e os motivos vão além, por exemplo, das escolhas do nosso atual treinador. O próximo compromisso do Corinthians, próximo jogo oficial, vai acontecer somente no dia 22 de julho. Estamos no período de paralisação para a Copa do Mundo. Um detalhe importante que, nesse período, a diretoria do Corinthians vai aproveitar absolutamente para analisar o mercado, possibilidades de chegadas de jogadores para o segundo semestre. Cabe destacar, e é muito importante, no momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians está com um transfer ban da FIFA por não ter pago o Philadelphia Union pela compra, aliás, pela última parcela da compra do volante José Martínez, que não pertence mais ao clube. E vários riscos de outras dívidas também podem chegar, mas absolutamente que o planejamento ele vai ser feito, os jogadores serão analisados e tudo isso acaba sendo normal. Então, nomes de jogadores já surgiram e podem ter certeza que outros nomes ainda vão serem ligados ao Corinthians nesse período. A janela só abre no dia 22 de julho, mas absolutamente que quanto antes você planejar, ainda mais um Corinthians que tem que ficar atento a jogadores que vão se tornar oportunidades de mercado, então é preciso estar atento o quanto antes possível. Mas além das questões que envolvem possíveis chegadas, temos também as questões que envolvem possíveis saídas. Eu já alertei a vocês, já algumas semanas atrás, a possibilidade de acontecer um desmanche na equipe comandada pelo Fernando Diniz, detalhes importantes que pode fazer com que aconteça esse desmanche. Jogadores que querem deixar o clube, a necessidade de vendas, então absolutamente que as chances elas são enormes, tanto é que o Fernando Diniz vai trabalhar pela manutenção do elenco, para tentar manter os jogadores. Fernando Diniz acredita muito no grupo, tanto é que ele fala muito pouco em contratações, uma peça ou outra. Para o Diniz, a principal preocupação é manter os principais jogadores. Mas, como eu disse, além do que envolve a necessidade de vender jogadores que querem sair, tem também aqueles atletas que possivelmente não serão aproveitados pelo Fernando Diniz, deixando bem explicado aqui para vocês que tudo que eu estou falando é possibilidades, são possibilidades, não temos certeza de nada. No futebol as coisas são dinâmicas, de repente, esses nomes que eu citar aqui durante os trabalhos, no período de paralisação, podem, de repente, um ou outro chamar a atenção durante os trabalhos e, claro, irem ganhando espaços com o Fernando Diniz. Mas, é como eu disse, vamos tratar de possibilidades. Como eu disse, atletas podem ser vendidos. Alguns deles querem sair, como, por exemplo, fala-se que o Hugo Souza quer voltar ao futebol europeu, quer ir para a Europa. O Yuri Alberto deu uma declaração polêmica no mês de abril, dizendo que o ciclo acabou, o desejo de sair e tudo mais. Então, as chances de saídas,
elas existem. Mas, como eu disse, existem os atletas que poderão não serem aproveitados pelo Fernando Diniz e podem entrar em uma lista de dispensas. Jogadores que ainda possuem seus contratos, mas de repente podem ser emprestados para dar uma aliviada na folha salarial e, claro, outros atletas poderem chegar. Então vamos lá. Quais são esses jogadores que poderão sair, deixar o Corinthians nesse segundo semestre? Volto a dizer, não temos certeza nenhuma. Vou trabalhar com vocês aqui com possibilidades, tá bom? Vamos lá. Charles, volante, que chegou ao Corinthians ainda em 2024 com Dorival Júnior, tinha várias oportunidades com o Fernando Diniz pelo estilo de jogo dele, não teve muitas oportunidades e é um atleta que tem características que não se encaixa muito bem na forma ao qual o Diniz gosta de trabalhar. André Ramalho, zagueiro, que era titularíssimo até o final do ano passado, mas ele já começou a oscilar no segundo semestre do ano passado. Hoje, ele perdeu espaços e os titulares hoje da defesa do Corinthians, temos o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, titulares absolutos. O Ramalho, ele é a primeira opção do Fernando Diniz, mas teve algumas falhas em alguns jogos que fez com que o Corinthians esteja olhando o mercado. Claro, o Corinthians também precisa de mais zagueiros, como, por exemplo, tivemos aí o nome do zagueiro Luiz Felipe, que está no Raio Vallecano, ligado ao Corinthians. Hugo Farias, lateral esquerdo, que está fora há alguns meses, precisou fazer uma cirurgia, hoje é a terceira opção da lateral esquerda do Corinthians, que hoje temos o Bidu como titular e o Fabrício Angileri como a opção. O Hugo, ele é um dos atletas que tem contrato com o Corinthians até o final desse ano. A partir do mês de julho, já pode assinar um pré-contrato. Assim também como o André Ramalho, que tem contrato até o final desse ano. O Charles tem contrato com o Corinthians até o final de 2028. Pedro Raul é uma situação complicada. Atleta que tem contrato longo também até o final de 2028. Ganhou algumas oportunidades com o Fernando Diniz, mas internamente a diretoria do Corinthians trabalha com a possibilidade, se chegar uma boa proposta por ele, o sonho da diretoria seria vender o Pedro Raul, mas pelos valores que o Corinthians gastou por ele e ainda vai gastar, fica difícil. Pedro Raul deverá sair no final das contas, só pela compra que o Corinthians fez por ele, mais de 40 milhões de reais. É um atleta também que, se aparecer alguma proposta, o Corinthians pode estar até disposto a emprestá-lo ou, de repente, usá-lo como moeda de troca. O último caso dessa pequena lista que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos que um nome de peso. O maior artilheiro da seleção da Holanda, o Memphis. O Memphis, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho, é uma grande, mas uma grande dúvida as questões que envolvem a sua permanência, como estamos acompanhando o Corinthians buscando parcerias para tentar manter o Memphis, para tentar ficar com o Memphis. Ora, parece que as coisas vão evoluir, depois parecem que não vão mais, então o Memphis ainda é uma grande dúvida. Um detalhe importante que eu sempre falo para vocês em relação ao Memphis é que, para mim, toda essa história de empresas e tudo mais é tudo para gastar o tempo, porque a política do Corinthians não quer a permanência do Memphis. Eu já falei para vocês, tanto é que tem informação que se o Stabile renovar com o Memphis, ele vai perder apoio político. Então, sinceramente, eu acho que o Memphis não fica. É diferente do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse, gostaria que o Corinthians conseguisse aí uma forma de parcerias para poder manter o jogador. Sabemos da importância que o Memphis tem para o elenco. Claro que eu gostaria que fosse o Memphis que ficasse mais tempo dentro de campo, que tivesse uma sequência maior, mas hoje sabemos que é uma situação bastante difícil de acontecer. Coloco a lista aqui de novo, volto a dizer a vocês, não é nenhuma certeza, mas são possibilidades. E esses jogadores aqui são atletas que, por exemplo, não são tratados como possibilidades de vendas. Não estou falando dos atletas que podem ser vendidos, jogadores que
de repente o Corinthians tem esperanças de receber boas propostas, e sim jogadores que possivelmente não serão aproveitados e de repente, claro, vão perder espaços com o treinador Fernando Diniz, principalmente pelo estilo de jogo que o Fernando Diniz trabalha. Volto a dizer a vocês, não é nenhuma certeza, é apenas um assunto tratado como possibilidade. Como eu disse, de repente o Charles pode ganhar espaços durante o período de treinamentos, o André Ramalho, de repente o Hugo Farias chama a atenção e começa a ter mais espaço com o Diniz também. Pedro Raul já vinha tendo oportunidades, mas o caso do Memphis é diferenciado. Por exemplo, os 4 primeiros nomes podem estar inclusos em possibilidades de perderem espaços e não serem aproveitados pelo Diniz. Por exemplo, como eu disse, o Corinthians já procura zagueiro, também pelo fato de precisar de mais jogadores. Hoje a única opção é o Ramalho e também o jovem Iago. O João Pedro Tioca precisou fazer uma cirurgia. Sabemos que o Corinthians procura reforço para o ataque. O Charles é muito criticado e o Memphis, todo esse caso aí que eu falo para vocês. Então, esses jogadores aqui, eu, por exemplo, não vejo possibilidade de serem vendidos, muito menos o Hugo Farias e o Ramalho, que possuem contratos até o final desse ano, e o Memphis, que o contrato dele daqui menos de 2 meses vai vencer. Então, uma lista que podemos tratar como jogadores que podem estar inclusos em uma possível reformulação do Fernando Diniz, mas destacando que o Memphis, caso o Memphis esteja, quando saírem alguns jogadores, quando tivermos alguma confirmação, lembrando que o Memphis não será por decisão do Fernando Diniz, jogador que de repente vai perder espaço. Pelo contrário, o Fernando Diniz quer a permanência do Memphis de todas as formas, já disse isso por diversas vezes, não cansou de dizer que gostaria que o Memphis ficasse, mas sabemos que o processo da permanência do Memphis no Corinthians é algo bastante difícil de acontecer. Lembrando que um fator muito importante, se o Corinthians não resolver o transfer ban, o Corinthians não vai poder ficar abrindo mão de jogadores. No começo do ano, vários atletas saíram ainda com o Dorival, mas o Corinthians, se não se livrar do transfer ban, aí, por exemplo, todos esses jogadores, como eu disse, no mínimo, o que tem o contrato que vai vencer mais próximo é o Memphis no final do mês de julho. Agora, o Ramalho e o Hugo possuem contrato até o final do ano, e o Pedro Raul e o Charles são jogadores que possuem seus contratos até 2028. Então, se o Corinthians não se livrar do transfer ban, esses jogadores não vão sair. Por quê? Como que o Corinthians vai liberar atletas, de repente emprestar para aliviar a folha, e aí o nosso elenco vai ficar prejudicado nessa questão. Apesar de serem jogadores aí que não estão tendo um bom rendimento, com exceção, claro, do Memphis, que com o Diniz não atuou. E nesse ano também o rendimento do Memphis é péssimo. Apenas 1 gol marcado e uma assistência. Jogou muito pouco, ficou mais no departamento médico do que dentro de campo. Mas é que eu estou dizendo a vocês, volto a afirmar, nenhuma certeza, nada podemos afirmar aqui, não tem como cravar nada. Quem me acompanha sabe que eu não cravo nada, então tudo que eu passei para vocês aqui são possibilidades. Podemos ter, então, uma reformulação que pode incluir jogadores que podem ser vendidos, jogadores dispensados fora dos planos do treinador Fernando Diniz, inclusive um nome de peso que vai surpreender muita gente. Se o Memphis realmente for embora, vai surpreender muita gente, não quem acompanha como nós, que acompanhamos o Corinthians pelo fato de nós sabermos que vai acontecer. Mas imaginem só, para a imprensa mundial, Corinthians dispensando o Memphis, o maior artilheiro da seleção da Holanda, absolutamente que o nível de curiosidade vai aumentar bastante, como eu disse. Para nós que sabemos da política do Corinthians, não será surpresa, mas para quem está de fora, olhem só, o Corinthians dispensou o maior artilheiro da seleção da Holanda, um jogador midiático e tudo mais. O Memphis, que durante o período dele, títulos conquistados, jogador muito importante, volto a dizer, mas que também acabou se envolvendo em muitas polêmicas.
Então era isso que eu queria passar para vocês, uma possível lista de dispensas, uma possível reformulação do Corinthians, citando aqui alguns nomes que eu acredito que de repente podem ser negociados por não serem aproveitados pelo Fernando Diniz, ou um jogador que não deverá ter o seu contrato renovado, como por exemplo o Memphis, o nome de peso dessa lista. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Concordam com os nomes que eu falei, que existem possibilidades de serem dispensados pelo fato de não serem aproveitados? Discordam? Acham que alguém tem que sair dessa lista? Ou acham que alguém deve entrar nessa lista? E o Memphis? O que vocês pensam em relação ao Memphis? Será que o Memphis realmente vai estar nessa lista de saídas agora para esse segundo semestre, ou vocês ainda acreditam que o contrato dele tem chances de ser renovado? Também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!